Estamos de volta para a terceira aula do módulo Discipulado Eficaz. E juntando os elos de conhecimento da palavra, eu peço a sua total atenção agora para esse módulo, porque esse é um módulo que vai fazer total diferença na consolidação espiritual dos teus discípulos. Porque esse é um tema que ele é polêmico. Ele é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo, quando você mergulha nas Escrituras, você tem a plena certeza de que o plano espiritual de redenção de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que você vai discipular é cristalino. Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a certeza da salvação. Em primeiro lugar, é importante você pensar o seguinte: você, pessoalmente, tem certeza 100% da sua salvação? Porque primeiro você vai ter que ter essa convicção bíblica para depois passar isso para alguém. Você imagina você falar sobre a certeza da salvação e nem você ter a certeza da sua salvação. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante você linkar eu sempre vou fazer isso, principalmente nessas três primeiras aulas, eu vou juntar uma com a outra. Por exemplo, por que o mundo está um caos? O mundo está um caos porque o pecado entrou e ele gerou a desordem no mundo espiritual e no mundo físico. Mas Jesus Cristo, ele vem como mediador da nova aliança e ele traz aos homens a mensagem das boas novas e do arrependimento mediante a fé. Mediante essa chave que virou, esse homem vai compreender que não é ele que se salva, não é ele que se tira, não é ele que se autolimpa. Pelo contrário, não é ele que escolhe a Deus, ele é escolhido por Deus por amor. Porque se todos estavam debaixo do jugo do pecado, ninguém tinha direito a nada. Então eu acho que o primeiro texto importantíssimo, e eu creio que você já baixou o seu PDF para ler e estudar junto com a sua Bíblia, é João 15, 16. João 15, 16. Nesse texto, Jesus Cristo de Nazaré, ele deixa claro que não foi você quem escolheu ele. Mas olha que lindo, foi ele que te escolheu e que me escolheu. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha, sinceramente, só esse texto, ele já me traz a certeza plena da salvação. Sabe por quê? Ainda bem que não sou eu que me salvo, mas Deus que me escolhe e me salva. Por quê? Porque eu e você somos oscilantes. Ora a gente está pela cabeça, ora a gente está pelo pé. Você já pensou? O plano espiritual de Deus, de redenção, ele é muito completo, ele é muito forte, ele é muito eficaz. Então você vai ler aqui, em segundo lugar, que você não é salvo pelo que faz. E aqui eu quero dar um destaque muito grande, porque a grande maioria das religiões que estão por aí, elas creem que a salvação é por obras. E aqui eu não tenho como não te explicar isso. A salvação por obras daqueles que creem. Eu vou te dar um exemplo, né? Nós poderíamos pensar, por exemplo, no espiritismo kardecista de Allan Kardec. Eles creem que você tem que fazer obras para se salvar. Vamos dar um exemplo das religiões que você tem que pagar sacrifícios para que então a ira de Deus seja aplacada, ou a ira das entidades. Eu tenho que cumprir promessas, porque se eu não cumprir promessa,
o santo não me atende, ou o orixá não quer saber, ou coisas do tipo. Eu estou te dando uma realidade. Você pode pegar a grande maioria das religiões orientais, a grande maioria delas estão fundamentadas na salvação por obras. Porém, a certeza da salvação, ela não advém de obras humanas, mas ela vem mediante a graça de Deus. E o que é graça? Graça você sabe, né? Graça é favor imerecido. Então eu quero que você vá para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, que eu quero te dar 100% de certeza na palavra de que você pode sim, hoje, agora, ter a plena certeza da salvação. Pega aí Efésios 2, de 1 a 10. E esse texto eu faço questão de ler completamente com você, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lembra do que eu te expliquei na primeira e na segunda aula? O homem estava debaixo dos delitos e pecados, ele estava morto. Então a Bíblia está dizendo, ele vos deu vida. Quem deu vida? Jesus Cristo de Nazaré. Porque a morte dele foi o quê? Substitutiva. Ele morreu no seu lugar. Ele se tornou maldito no seu lugar. O sangue dele foi derramado no lugar do seu sangue. Então ele vos deu vida. E aí ele vai falar agora da natureza adâmica que eu te expliquei no módulo anterior. Ele diz assim, verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Se você quiser voltar nas aulas anteriores, você vai entender por que o mundo está um caos. O mundo está um caos porque os homens que são descendência adâmica, eles são filhos da ira. E quem é filho da ira vai produzir o quê? Paz ou guerra? Harmonia ou caos? Então é necessário que venha a chave de arrependimento para que então você consiga compreender que o homem jamais será salvo por obras, e sim pela graça mediante a fé. E eu continuo. Diz assim, verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Gente, meu aluno, minha aluna, presta atenção. Esse texto aqui, ele é o elo que une as aulas anteriores. Ele diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Ele diz que nós éramos filhos da ira como os demais. Ele fala da natureza do velho homem, mas diz que Deus, no versículo de número 4, por causa da sua riqueza em misericórdia, ele estabeleceu um plano. Então é o seguinte, deixa eu até colocar com a vermelha, porque isso aqui é muito lindo. Há um plano maior. Um plano maior. E que plano maior é esse? O plano da certeza da salvação. E ele continua, diz o verso 6, e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda! Antes,
Nós estávamos mortos debaixo do jugo de delito e pecado. Mas agora, Deus sendo rico em misericórdia, a misericórdia é um atributo de Deus. Ele agora nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Meu irmão, é você sair da lama, do esgoto, da nojeira, da prostituição, da mentira, da miséria, da desordem. Agora Deus, ele te coloca vestes de justiça e ele te faz assentar na tribuna de honra de Deus por causa de Jesus e não por causa das nossas obras. Percebe como o sangue é tão poderoso que você fica em paz. E aí, ele diz assim, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Oh, meu Deus, que coisa linda! Em bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora, olha o versículo de 8 a 10, Efésios 2, de 8 a 10. Diz assim, ó: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Fé, diga comigo, fé. E a Bíblia está dizendo, e isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. Não é obra, é fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vai passar por um módulo aqui falando sobre dom do Espírito Santo. E a fé é um dom do Espírito Santo. Deus é como se ele viesse sobre você e fizesse assim, ó. E ele sopra fé. Ele infunde, ele incute, ele coloca, ele projeta. É como se ele colocasse o chip da fé dentro de nós. E diz assim, verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui, meu amigo, aí a chave vira. Diz que não de obras. Tá aí. Efésios 2, 9. Diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aprenda isso. A certeza da salvação, ela é pela graça, mediante a fé, que produziu o arrependimento dentro do coração. E não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo tudo que Jesus já fez pela tua vida. Percebe? Não tem como não ter certeza da salvação. E a Bíblia diz, versículo de número 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí eu quero te explicar um negócio incrível. Presta atenção. Tem gente que pensa que vai fazer obras para se salvar. Tem gente que pensa, né? Mas a Bíblia diz que ninguém vai ser salvo por obras. Então tem gente que pensa que vai fazer obras para se salvar. Mas a Bíblia diz que nós faremos boas obras porque já somos salvos. Então eu faço obras, eu vou colocar aqui, ó, obras porque já sou salvo. Aqui é uma pancada na muleira do capeta. É uma pancada na muleira do cão. Ele não aguenta. O cara pensa, eu vou fazer obras, eu vou fazer bondadezinha
Porque aí, eu vou distribuir cesta básica, eu vou distribuir caixa de leite, Tudo isso tem o seu valor, mas não para se salvar, mas porque você já é salvo. E é por isso que você tem que ser um grande professor, um grande pedreiro, um grande empresário, um grande advogado, um grande jogador de futebol, um grande pai, um grande cidadão, uma grande mulher, um grande crente, um grande juiz. Por quê? Porque as nossas obras, elas não nos salvam, mas elas são sinais do fruto do nosso arrependimento da aula anterior. Percebe? E agora você está convicto. Por quê? Porque a certeza da salvação, primeira coisa que ela me dá é paz, sossego. Eu não tenho medo. Você não deve mais ter medo de nada. Sabe por quê? Quem te garante está à destra de Deus. É o teu advogado. E esse advogado não vacila. Meu irmão, então isso é muito profundo. Eu coloquei aqui no PDF uma série de reflexões, mas eu acredito que o dom da graça de Deus, ele é muito poderoso. Então você tem aqui esse tripé que é muito importante: a graça, a fé, e eu vou colocar de azul aqui, que é o arrependimento. O arrependimento. Tá percebendo isso aqui? O arrependimento. Olha que tripé lindo, gente. A graça, a fé que gera o arrependimento. Tá percebendo como tudo tá linkado uma coisa na outra? Então o que você vai fazer? O que eu vou dizer para você agora? Você vai pegar o material e você vai chegar para essa pessoa e você vai fazer a seguinte pergunta: mediante a tudo isso que você leu nessa lição, ficou alguma dúvida de que nós podemos ter, e eu quero colocar isso aqui, 100%? 100% de certeza? Você tem 100% de certeza. Eu tenho 100% de certeza da minha salvação. E quando você tem isso, você percebe o seguinte: que você nasceu para brilhar. O Pai tem uma missão para você. Você foi chamado para iluminar e para salgar. Então pergunto, se já que eu tenho 100% de certeza e a palavra me garante isso em vários textos, o que você está esperando para fazer diferença nessa sociedade? Agora o que você vai fazer? Lembra da aula anterior? Você agora vai aplicar. Resumindo, vai lá e faz. Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.